só quem está aqui na pista do Aras Tuiuti, é ele, o segundo carro elétrico mais barato do Brasil, o Caoa Chery iCar. Quando foi lançado alguns meses atrás, vocês viram o vídeo dele estático, era o carro elétrico mais barato do Brasil, mas ele deu uma subidinha de preço e hoje custa R$3.000 a mais do que o verdadeiro elétrico mais barato do Brasil, o Renault Kwid E-Tech. É o principal competidor do iCar, junto também com outro cara de origem chinesa, o JAC EJS1. Esse aí eu quase sempre erro o nome, acho que dessa vez acertei. O que temos aqui? Um carro sim, mas mais do que isso, um city car, um conceito que aqui no mercado brasileiro a gente costumou não abraçar muito ao longo dos anos, mesmo nos tempos aí dos carros a combustão. Será que agora, como elétricos, os city car vão ter mais espaços no nosso mercado? Bora conhecer esse cara aqui de perto para descobrir. Bora então adentrar o iCar. E já que a gente está falando de uma faixa de preço aí de R$ 149.990, a gente está falando de uma faixa de SUVs compactos aí que vendem a rodo hoje no mercado nacional. É mais ou menos com quem o iCar competiria se a gente considerasse apenas preço. E aí eu posso dizer, aliás, que coisas como nível de equipamento aqui, bancos elétricos, um tetinho solar, tamanho do multimídia, qualidade dos materiais, são coerentes com essa faixa de preço de 150 mil, coisa que a gente não pode dizer, por exemplo, do Kwid E-Tech, que por dentro continua sendo um Kwid ali de 60, 70 mil reais, mas com o powertrain elétrico. Já que a gente está fazendo essas comparações aí entre carro a combustão e carro elétrico, dá uma olhada. Que coisa interessante aqui e pouco usual, a gente tem um capô que sai inteiro. Você pode usar aqui na praia como um guarda-sol, porque na verdade aqui a gente tem a questão da bateria, algumas outras coisas auxiliares, como por exemplo o fluido do limpador, mas deixa eu colocar isso aqui de volta, vamos ver se é tão fácil de colocar quanto de tirar. Não, não é. Boa. E a gente não tem nada ali na frente justamente porque o conceito de powertrain e tração do iCar é tão antigo quanto o Fusca ou quanto de um Smart, para a gente ser justo aí com um city car mais contemporâneo. Motor e tração traseira, sim, tem tração traseira. Será que isso traz alguma diversão inesperada na pista? A gente já vai descobrir. São apenas 45 cavalos, são 15 kg de torque, que aí já parece um número bastante interessante para um carro que pesa apenas 995 kg. Mas, já que a gente está fazendo essa comparação com o Kwid e com o JAC, percebam que aqui a gente tem um carro que é quase que um coupé 2+2, né? Porta-malas de apenas 100 litros aqui com o conector. Importante, o iCar é compatível com o padrão CCS de carregadores rápidos, que realmente mudam o jogo aí quando a gente fala em dia a dia e usabilidade de carro elétrico, mas percebam que para colocar o meu capacete aqui, eu tive que dar uma rebatida no banco aqui. Um porta-malas na posição normal, não cabe nem um capacete. Já que a gente está falando em sacrifícios aí que os city car muitas vezes são obrigados a fazer, bom, o que sobra de espaço aqui no banco traseiro é legal. A forma aqui que a gente rebate o banco, elétrico, um pouquinho demorado, mas será que um adulto de 1,78 m consegue encontrar algum conforto aqui atrás? Para entrar já não é muito elegante. Para sentar somente em casos de crianças muito calmas ou adultos muito brothers e muito pacientes. Enfim, a gente entende, né? É a proposta do carro, mas quando a gente compara aí com os dois principais concorrentes, o Kwid e o EJS1, não dá para negar que são carros bem mais práticos, no sentido de oferecer sim um porta-malas e um banco traseiro que não são exuberantes de forma alguma no caso desses dois concorrentes, mas que, vamos dizer assim, dão para o gasto na comparação com o iCar.
Vamos se mexer então. Bom, antes de qualquer coisa, o que chama atenção é realmente a qualidade aqui dos materiais. Principalmente é inevitável a gente fazer a comparação com o Kwid, né? O couro do volante aqui, um couro de alta qualidade. O acabamento aqui que imita um aço escovado. O próprio material dos bancos não é couro, mas tem uma sensação tátil de couro aqui. Esse tecido cinza aqui também muito legal. Agora, a gente entende aí, né? Faz parte do posicionamento de um carro, mas já que é inegável, né, que aqui há uma clara desvantagem em relação ao Kwid. Olha, tem o teto panorâmico aqui, consegui abrir com a mão, mas vou fechar, acho que vai ficar melhor para a luz aqui. Já que há uma clara desvantagem em relação ao Kwid quando você fala de espaço, né? É um carro basicamente para 2 pessoas e 2 crianças muito pacientes ou 2 adultos muito bem-humorados no banco de trás. Olha, o controle de tração aqui bastante agressivo. A gente está falando de um carro de potência de carro 1000 de antigamente, mas como costuma acontecer aí nos carros elétricos, a gente está falando muito mais do que de potência, a gente está falando de torque, e são 15 kg de torque, que para um carro de 995 kg ou um pouquinho mais com os meus 75 aqui, é mais do que adequado. Não custa, eu sempre elogio, né, quando a montadora vem para o ambiente de pista e coloca carros que não tem necessariamente uma vocação de pista na pista. Uma enfiadinha aqui, valeu pro colega, porque demonstra confiança, né, demonstra confiança nos aspectos dinâmicos, na qualidade, a própria qualidade de construção, né, mas vamos lá, suspensão, freio, eu sempre acho legal, mas a gente não precisa nem dizer, né, que a vocação, vamos carregar aqui, nosso controle de tração é muito agressivo. Agora sim, vamos tentar soltar o volante, quase que peguei o coninho, vamos ver o que veio no fim da reta aqui. Em alta, o carro realmente murcha, tá limitado aqui a 85 km por hora, não sei se é alguma questão dessa unidade aqui eletrônica, mas ele oferece, né, aqui aquela frentinha espertinha que a gente tá acostumado em carros elétricos que tem o centro de gravidade lá embaixo, né, com a bancada de baterias, e é isso, a velocidade do carro nitidamente aqui o motor corta a 90 km por hora, então ele é limitado eletronicamente a 90. Mas enfim, eu diria que é um carro que faz o que você espera que ele faça, né? Quando você acelera, ele acelera, quando você freia, ele freia. Freio bastante interessante, até gostei da modulação aqui. Mas colocar um Caoa Chery iCar na pista é um pouco pedir para um hipopótamo jogar balé, ou, sendo mais coerente, para uma pulga carregar uma bicicleta, né? Não é a missão dele. E parece um carro que, para quem quer ser realmente o que a gente chama de early adopter, né, ser o primeiro a experimentar um carro elétrico, ou ter a sua primeira experiência de carro elétrico como um segundo carro da família, com vocação completamente urbana, aí sim parece ser uma aposta interessante. Mas não dá para negar que, como a gente inevitavelmente precisa fazer a comparação com o que o mercado oferece como concorrente, o Kwid E-Tech, agora, além de tudo, R$3.000 mais barato, é um carro mais completo como carro, né? O Caoa Chery iCar aqui me parece muito focado em ser um city car, um carro de cidade, um carro com um leque de usabilidade aí bem mais restrito do que o do Kwid, né? O Kwid elétrico, ele vai funcionar para o seu dono de forma muito parecida com o Kwid a combustão. O Caoa Chery iCar, ele realmente é uma ferramenta aí para você se dar muito bem no trânsito urbano, principalmente pelas dimensões compactas, né? Sem abrir mão da possibilidade de levar mais gente e de levar até bagagem. O porta-malas tem apenas 100 litros, né? Mas quando você rebate, ele tem 380, que é o porta-malas aí de muito SUV compacto, só que aí somente para 2 passageiros, né? Mas enfim, consegue carregar alguma coisa. Então ele tem sim a sua usabilidade urbana. Tem uma aceleraçãozinha esperta aqui, ó. Deixa eu aproveitar que não tem ninguém atrás da gente. Vou fazer rapidinho aqui um 0 a 100, um 0 a 90, né? Para vocês sentirem como a arrancada dele aqui
é espertinha, o suficiente aí para você conseguir boas posições no trânsito urbano. Vale lembrar também que o carro tem 7 modos de regeneração, né? Então você consegue fazer o One Pedal Drive na cidade, que é algo que eu confesso que eu tô viciado no meu XC40. É muito cômodo no anda e para do trânsito no dia a dia você usar o One Pedal Drive. Então o iCar oferece esse recurso com 7 graus diferentes de regeneração. E se você for muito parcimonioso aí com a sua bateria, uma autonomia de até 282 km, que é mais do que o Kwid E-Tech e que é bastante interessante para um carrinho com proposta urbana, né? E parece que é o tipo de carro que a maioria dos usuários vai plugar na tomada e rodar praticamente aí 10, 15 dias antes de ter que carregar de novo. Afinal, eu não vejo muitos usuários aí de Caoa Chery iCar pegando estrada, mas realmente esses 282 no ciclo urbano faz com que o carro tenha aí se você fizer, vamos fazer um cálculo de padaria aqui, mas se você fizer 20 km por dia no seu trajeto urbano tradicional, você vai ter aí 14 dias de uso do carro antes de ter que reabastecer, né? Então, nesse sentido, é um produto urbano interessante, mas esse ligeiro contato aqui na pista deixa bem claro que o carro não consegue fazer muitas coisas além desse uso urbano, digamos assim. E aí, curtiram o iCar? Eu confesso que prevejo um certo reiterismo para esse carro na internet automotiva brasileira, principalmente pela velocidade máxima. Agora, da minha parte, eu sempre dou as boas-vindas a conceitos diferentes, né? O consumidor brasileiro, principalmente o comentador automotivo brasileiro, ele costuma ser bastante conservador e atacar conceitos de nichos que não são tão conhecidos aqui no Brasil. Mas o fato é que city cars de vocação 100% urbana são muito comuns na Europa há muito tempo, muitos deles com limitações de velocidade aí, mesmo no tempo dos carros a combustão, nessa faixa de 100 km por hora. Se eu fosse fazer uma analogia, eu diria que o iCar é a scooter dos automóveis, um carro 100% pensado para uso urbano. Agora, não dá para negar que os dois principais concorrentes são melhores como carros, né, no sentido de oferecer um leque de usabilidade maior do que o iCar, mesmo custando mais ou menos a mesma coisa que o carro da Caoa Chery. Concordam, discordam? Deixa aí nos comentários, deixa o seu comentário odioso se você for um comentador conservador da internet automotiva brasileira. Se inscreva no canal, que isso sempre ajuda a gente demais. E como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.